Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Rejane e hoje eu estou com duas participantes aí muito especiais, a Sofia e a Thaís. E eu vou esperar mais alguns minutinhos para começar, para que o pessoal possa aí entrar com tranquilidade. Então, vamos esperar mais uns 2 minutinhos. Já estamos aqui com 18 pessoas. Vou esperar mais um minutinho e a gente já começa. Como é que está aí, Rejane, o tempo? Estamos 11h01. Não, o tempo. Calor. Tempo. Sim, Ah, o calor? Sim, aqui está calor. Como é que está aí o tempo? está no nevoeiro. Ah, Quem me dera bom, trocar. está calor. Estamos no verão. Bom, Muita gente já está dando bom dia aqui, bom dia tanto do Brasil quanto do pessoal de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Acho que agora a gente já pode começar, pessoal. Estamos com 30 pessoas aqui conosco. Bom dia para quem é aqui do Brasil, boa tarde para quem é de Portugal. Eu sou a Rejane, sou gerente de marketing do grupo aqui da Thomas Brasil, e hoje eu estou com duas convidadas, a Thaís Souza e a Sofia Martins. Nós vamos continuar a série sobre o viés inconsciente. Nós fizemos no ano passado com o Nelson e o Marcelo, dando uma introdução ao tema, e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o viés inconsciente. O tema é 3 maneiras de remover o viés inconsciente dos seus processos de recrutamento. Vocês têm um chat onde vocês poderão deixar as perguntas de vocês. Nós estamos programando aí um tempo de 30 minutos, então no final vai ter esse espaço de perguntas e respostas. Fiquem à vontade em deixar as perguntas. Caso não dê tempo de responder todas as perguntas, nós enviaremos por e-mail todo o material, né, o material completo, com essas informações. Então, quem não se inscreveu pelo link, deixem também o e-mail de vocês no chat, para que vocês possam receber o material completo do webinar, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Comigo já, então, Rê? Não, eu vou fazer ainda a apresentação de vocês. Bom, então. Então vamos lá. Apresentá-las. Conversei, falei, né, que eu tinha hoje convidadas muito especiais, vou falar aqui um pouco de cada uma, né? Então, a Sofia Martins, ela é consultora e coaching da Thomas Portugal, tem experiência de mais de 20 anos na área de recursos humanos, tendo feito aí vários trabalhos aí em diferentes empresas multinacionais de diversos setores. Ela tem todas as certificações do PPA, é licenciada em gestão de RH, tem especialização em gestão comercial, enfim, vocês podem aí dar uma olhada no currículo dela. E estou também com a Thaís. A Thaís é diretora técnica dos treinamentos da Thomas Brasil e diretora de operações do Grupo Soulan, também com experiência de mais de 20 anos de recrutamento e seleção, conduzindo aí diversos projetos e treinamentos em company. E ela é trainer de todas as nossas ferramentas aqui da Thomas. Então, vocês estão em boas mãos, pessoal. Vou falar aqui um pouco da agenda. Então, hoje nós vamos principalmente falar desses três, né, dessas três questões. Primeiro, como os vieses inconscientes podem afetar o recrutamento. 2, quais são as soluções práticas disponíveis. E 3, como nossa pesquisa informa as soluções que oferecemos. Agora sim, vamos lá, Thaís? Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom dia Brasil, bom dia, Portugal.
Que legal estar podendo conversar com o pessoal daí também, né? Da nossa amada terrinha. Sou apaixonada por Portugal, para quem não sabe. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Bom, para que a gente fique todo mundo na mesma página e entendendo o que vem a ser, né, o viés inconsciente, é bom partirmos, então, da definição, né? Bom, viés inconsciente, também conhecido como viés implícito, são as atitudes e estereótipos subjacentes que nós, inconscientemente, atribuímos a outra pessoa ou grupo e que afetam a forma como entendemos e nos envolvemos com essas pessoas ou esses grupos, né? Então, por que esse tema é importante para o RS, né? Ele é importante porque, se não levarmos em consideração esse fator, nós corremos o risco de perder pessoas realmente talentosas, né? Vamos ter mais dificuldades para a criatividade e inovação, e a diversidade, e essa diversidade é bem importante aí para a melhoria das empresas, para clima e até, obviamente, para trazermos mais resultados financeiros, né? Corremos o risco de estar mais distantes dos nossos clientes e stakeholders mais diversos e suas diferentes necessidades, e minamos a diversidade, a inclusão e os resultados dos projetos da nossa organização. Uma pesquisa da McKinsey mostrou que empresas no quartil superior da diversidade racial e étnica têm 35% a mais de ganhos financeiros quando comparadas com outras empresas. Aí, se a gente puder passar já para o próximo slide, né? Dando sequência aí às pesquisas, né? Segundo também a Credit Suisse, uma organização com representação feminina no seu conselho supera em 26% no desempenho de suas ações comparadas àquelas sem essa representação, né? E segundo a Robert Walters, 45% dos empregadores acham que suas ferramentas de recrutamento são ineficazes para atrair talentos diversos, né? Vocês vejam como é difícil para nós aqui no recrutamento conseguir trabalhar com esse tema, né? E aí, com base nessas pesquisas, né, aplicando a pesquisa da diversidade e da inclusão, nós trazemos aí, com base nisso, o que a gente pode fazer, né? O que nos resta aí enquanto recrutamento e seleção, enquanto pessoas de RH, o que nos resta fazer, né? Dando continuidade um pouquinho no assunto das mulheres nos negócios, né? A nossa pesquisa mostrou, a Thomas fez uma pesquisa com C-Level, né? Sobre as mulheres nos negócios. Essa pesquisa foi realizada com a nossa ferramenta de personalidade e inteligência emocional num grupo com líderes, 137 mulheres e 137 homens. E essa pesquisa chegou à conclusão de que não há diferenças significativas no estilo de liderança entre homens e mulheres. Então, ambos podem desempenhar essa função com o mesmo sucesso, tá? Então, não é a questão do gênero que vai determinar o sucesso desse líder, tá? O que existe de diferença, e isso é um ponto importante, e aí a gente entra na questão do viés, é que alguns adjetivos para homens são tidos como ok, né? E para mulheres eles têm um sentido pejorativo, né? Então, novamente, caímos nessa questão do viés inconsciente, né? Um homem agressivo num cargo de liderança ou um homem competitivo num homem que está num cargo de liderança é tido como bacana, como ok, muito esperado. Uma mulher muito competitiva ou com alguma agressividade já é tido como pejorativo, né? Ela pode ser taxada, inclusive, como histérica ou qualquer outro adjetivo que a gente já ouviu e sabe que acontece, né? Então, nós abraçamos aí essa causa e trazemos para a discussão, trazemos a pauta para a discussão
para que esses vieses, que a gente tenha consciência desses vieses, né? Para que isso passe a fazer parte da agenda dos RHs e que a gente consiga combatê-los de forma a minimizar cada vez mais esses impactos dentro das organizações, ok? De uma forma geral, nós costumamos ouvir que o nosso instinto não falha, né? Mas na prática, nós sabemos que as coisas não são bem assim, né? E para apoiar numa tomada de decisão mais objetiva e racional, temos algumas sugestões com base nas nossas ferramentas, que após muitas pesquisas podem tornar a nossa missão de trazer um público mais diverso para as nossas organizações ainda mais eficientes, tá? Nós minamos ou minimizamos muito a questão do viés inconsciente aí nos nossos processos seletivos, quando nós inserimos as nossas ferramentas nos processos, tá? E por incrível que pareça, né? Vocês sabem quanto tempo a gente leva para formar uma primeira impressão de uma pessoa? Menos de um segundo, tá? Então, a gente forma uma primeira impressão sobre... A gente adquire uma primeira impressão sobre uma pessoa em menos de um segundo. E isso é inconsciente, e isso foi o que o nosso cérebro, ao longo da formação do ser humano, foi sendo moldado. Olá? Thaís? Acho que cortou aqui um pouquinho, agora sim. Voltamos? Voltamos. Okay, então, isso é o processo natural, né, do ser humano, para que a gente consiga ser mais rápido numa tomada de decisão, quando lá atrás precisávamos decidir se iríamos fugir ou se iríamos enfrentar o perigo, né? Então, isso foi acontecendo para que a gente pudesse poupar energia. Então, todos nós temos viés inconsciente, todos nós formamos essa primeira impressão, independente de querer, né? O importante é nós termos consciência disso e estarmos cientes de que ele acontece independente da nossa vontade, né? Então, em menos de um segundo, a minha ideia já está formada sobre aquela pessoa, ou sobre aquela situação, ou sobre aquele grupo, né? Exclusivamente baseada nas minhas próprias experiências anteriores, tá? E quais são os nossos inconscientes mais comuns que todos nós fazemos? Os especialistas identificaram mais de 100 vieses que moldam a forma como a mente humana pensa, e nós, na Thomas, que somos obcecados por esse tema, acabamos selecionando 3 aqui para apresentar para vocês, né? O primeiro deles é o efeito halo, que é aquele quando eu procuro identificar algo em comum entre o outro com quem eu estou conversando e eu, né? Entre mim e o outro. Algo que me identifique para eu me aproximar dessa pessoa, para que eu venha gostar dele, né? Então, acredito que para quem é de RS já ouviu muito, né, aquilo de o gestor quer alguém que tenha se formado na mesma universidade que ele. Thaís, tá por aí? Estou. Ok. Deu uma travadinha aqui de novo. Puxa, espero agora que acho que voltou. Voltou. Então, o gestor procura alguém que tenha se formado na mesma universidade que ele, porque ele acredita que só pessoas que tenham a mesma formação que ele são tão boas quanto ele, né? Ou ele quer alguém que torça para o mesmo time que ele, né? Então, esse é um viés inconsciente, é um tipo de viés inconsciente, e ele tem o nome de efeito halo, tá? O viés de escassez é aquela situação que nos vemos obrigados a contratar porque é a mosca branca, sabe?
Isso também é parte da realidade de vocês? Para mim, eu sempre ouvi isso, né? Não tem muito dessas pessoas no mercado, esse tipo de experiência é rara, então só encontramos este e vamos fechar com este, né? Então, esse efeito aí do viés de escassez também é muito, muito comum, e nós costumamos dar muito valor para aquilo que é escasso, né? Então, quanto menos eu tiver daquela característica ou daquele produto, maior é a minha tendência a querê-lo de qualquer forma, tá? E quando eu tenho o caso, né, de um grupo pequeno de pessoas que apresentam essas características, e quando eu aplico uma das nossas avaliações nesse grupo, a minha tendência de eliminar o viés de escassez é ainda maior, tá? Porque aí eu vou trazer exatamente a pessoa que vai estar aderente às minhas competências comportamentais, que vai estar mais próximo da cultura da minha organização, vai ter mais fit com aquele grupo, com aquela cultura, com aquele gestor, tá? Então, aí eu tenho chance de eliminar o viés de escassez. E o efeito da primazia e da recência é aquele que nos faz focar mais na primeira e na última informação apresentada, sendo mais difícil de lembrar e diferenciar as informações, ou, no nosso caso, os candidatos que foram apresentados no meio do processo. Então, o primeiro perfil, né, ou o primeiro candidato e o último candidato, normalmente são os mais lembrados, tá? Esse é o viés da primazia ou recência, tá? Nós, aqui na Thomas, costumamos olhar... Pode dar sequência ali, por favor. Nós costumamos olhar aqui, além do currículo, tá? É claro que toda a parte técnica de uma função é levada em consideração, são os primeiros critérios que são observados no momento de uma triagem, levamos em consideração, claro, toda a parte técnica, é importante para uma função, mas, claro, que saber operar uma determinada máquina ou um sistema, ou ter fluência no idioma, são questões simples de serem identificadas ou classificadas, né, no momento de uma triagem. Mas após essa fase, quanto mais avaliamos um candidato, maior a nossa probabilidade de predizer o sucesso dessa pessoa na função, tá? Então, eu tenho aí a chance hoje de, com as nossas ferramentas, como apresenta aqui na pesquisa da Schmidt Hunter, quanto mais etapas eu coloco no meu processo seletivo, maior a chance da pessoa ter sucesso naquela função, tá? Então, se eu levar em consideração somente a experiência profissional, ou se eu me basear somente no currículo da pessoa, minha chance de acertar na contratação dessa pessoa é de 16% somente, tá? Então, se eu avalio só o currículo, eu tenho chance de acertar que essa pessoa vai ter sucesso na função somente em 16%. E quanto mais avaliação eu vou colocando no meu processo seletivo, esse preditivo de sucesso vai aumentando, né? Então, como vocês podem ver aí, quando eu coloco uma avaliação de personalidade, como é o caso do nosso PPA, que é baseado na metodologia DISC, esse percentil vai para 41, tá? Esse percentual vai para 41. Se eu inserir uma entrevista estruturada, vai para 51%, né? Então, eu consegui garantir ou consegui prever 51% de sucesso de uma pessoa numa determinada função, já é um ganho muito grande, né, para a gente, né? Garantir 51% de sucesso de uma pessoa na contratação dela, né, é muito ganho. E aí, quando eu coloco um teste, por exemplo, de inteligência geral, que é o nosso DIA, esse preditivo vai para 65%, tá? Com eu inserindo mais essa etapa no processo seletivo, eu consigo predizer o sucesso da pessoa em até 65%, tá? Isso é demais, né? Isso é muito bom, né? Isso faz muito sucesso, né? Pensar que eu consigo ter uma diminuição de custos no meu processo seletivo, que eu faço ele uma única vez e consigo garantir 65% de sucesso na contratação dessa pessoa. Que gestor que não vai gostar disso, né? Que empresa que pode não gostar disso? Então, a gente tem hoje a chance de apresentar
para os nossos gestores aí, né, para os nossos diretores, ferramentas que nos garantem esse preditivo aí de sucesso. Tá ok? Agora eu acredito que a Sofia vem apresentando os nossos cases, não é? Isso mesmo, agora a Sofia. Sofia, com você. Ok, tinha aqui o microfone mute. Bom dia a todos, bom dia Brasil, boa tarde Portugal, é um prazer estar aqui convosco hoje e a Rejane lançou-me aqui o desafio de partilhar a experiência que temos tido no mercado relativamente a processos de recrutamento e não só nisto, a questão dos vieses não se limita apenas aos processos de recrutamento, estende-se a tudo o que é avaliações que se fazem dentro das empresas, inclusivamente quando estamos a falar da gestão do desempenho. Mas falar sobre aquilo que temos encontrado no mercado, o que é mais comum e qual é a forma que temos de dar a volta a essa questão. Portanto, como a Thaís já falou, a primeira parte começa com nós estarmos conscientes de que existem estes vieses, porque muitas vezes eles estão inconscientes, e quando estão inconscientes nós não conseguimos policiá-los, digamos assim, para não sermos influenciados por eles. Portanto, o primeiro passo, e aqui a Patrícia Volpi nos comentários estava a perguntar sobre isso, se existe alguma avaliação sobre quais os vieses que possuímos e como é que eles podem ser trabalhados. A primeira fase é, de facto, nós temos consciência, nós temos, de facto, apresentámos aqui os principais, existem bastantes outros, eu vou falar de mais alguns, e o primeiro passo para não cometer erros na avaliação é ter consciência de que eles existem. O segundo passo é usar metodologias que sejam estruturadas na avaliação, não é? Portanto, temos um processo que inclua mais do que uma metodologia de avaliação, o processo ser consistente, portanto, ser igual para todos os candidatos, para nós conseguirmos compará-los depois no final, e também para garantirmos que conseguimos recolher toda a informação que necessitamos para depois tomar a decisão. Deve ser um processo que nos garanta que nós estamos a comparar os candidatos com o perfil da função e não uns com os outros, ou com alguém que conhecemos que foi muito bom naquela função. E, por fim, depois tomarmos uma decisão com base em dados e não com base nas nossas impressões. Portanto, essas são, no fundo, as três formas aqui que dão o mote a este webinar, as três formas de evitar os vieses no recrutamento são estas. Primeiro, ter a consciência de que eles existem, depois, ter um processo estruturado usando metodologias válidas e tomar as decisões com base em factos e não nos vieses. Então, aquilo que nós temos encontrado mais no mercado é muito, como a Thaís falou, o efeito halo, portanto, porque o decisor esteve na mesma universidade e, sobretudo, muitas vezes acontece, existem algumas empresas que são referência em determinados mercados. E então nós assumimos que se uma pessoa vem daquela empresa, por definição, vai ter um ótimo desempenho na função. Pode não ser necessariamente assim, porque podem haver diferenças culturais entre essa empresa, referência no mercado, e a nossa, e, portanto, aquilo que é o estilo comportamental dessa pessoa poderia funcionar bem nessa empresa e na nossa já não funcionar. E, para além disso, existem uma série de outros aspectos que devem ser tidos em conta, que não apenas a experiência que teve nessa empresa, embora também seja importante, obviamente, quando estamos a contratar alguém com experiência profissional, é se a pessoa já conhecer o mercado e já ter desempenhado funções semelhantes, isso já lhe vai facilitar a adaptação e a rapidez a entregar. Depois, uma coisa que acontece muito também, não só com os diretores de recursos humanos, com os decisores, os line managers que participam nos processos de recrutamento e tomam decisões, é por vezes sofremos aqui do viés de confirmação. Nós já temos uma ideia pré-concebida. Isto acontece muito, inclusivamente, nos recrutamentos internos, não é? Quando nós vamos promover alguém que já está dentro da organização para uma determinada função. Então, como a pessoa já está dentro da organização, nós temos uma ideia já acerca dela, pré-concebida. Ou então, vamos promover alguém porque ela foi muito boa a desempenhar determinada função, então agora temos um desafio grande, então vamos colocar essa pessoa como ela teve sucesso na outra função, então de certeza que vai ter nesta. Qual é que é o problema? É que isto muitas vezes não se confirma. A questão de uma pessoa ser bem-sucedida numa função não garante que vá ser bem-sucedida na outra, porque os requisitos podem ser diferentes. E em relação à impressão que eu posso ter da pessoa no âmbito das interações que tem com ela dentro da empresa, pode não ser suficiente ou não é de certeza suficiente para tomar uma decisão acerca
da sua seleção para uma nova função. E depois, quando nós temos já uma ideia pré-concebida, o que acontece é que quando estamos a entrevistar a pessoa, já vamos colocar questões cirúrgicas, não é? Porque nós já estamos à procura de encontrar determinada informação que vai confirmar a nossa opinião inicial. E com isso podemos estar a perder informação que é importante. Portanto, aquilo que nós aconselhamos de facto é haver uma entrevista estruturada, por exemplo, e agora estávamos a falar da entrevista, haver uma entrevista estruturada com um guião que seja o mesmo para todos os candidatos e de facto se dê espaço ao candidato para dar a resposta e mantenhamos a mente aberta do princípio ao fim da entrevista, não é? Para de facto ouvirmos tudo aquilo que ele tem para nos transmitir e então depois fazemos o double check com a nossa primeira impressão e ver se de facto tínhamos razão ou não. Outra coisa que acontece muito e tem a ver com aquilo que a Thaís falava do efeito recência, do viés de recência, não é? É a ordem pelos quais nós entrevistamos os candidatos. E, por exemplo, às vezes acontece nas empresas, temos o decisor, a pessoa da área que vai receber a nova contratação, que olha para os currículos e acha que entre o candidato A e B vai decidir. E estamos a apresentar, por exemplo, porque foram avaliados 4 candidatos finais e os 4 têm o perfil adequado. O que às vezes acontece é o decisor, ok, tem uma agenda apertada, então eu vou entrevistar estes 2 e os outros 2 entrevistam o manager da minha área. Isto não é aconselhável, porquê? Porque para já a probabilidade dos outros 2 que foram entrevistados pelo manager serem selecionados é muito baixa. E depois não temos os mesmos avaliadores a avaliar todos os candidatos. Mais uma vez, a importância do processo ser estruturado, não é? Termos os mesmos avaliadores, as mesmas ferramentas para todos, para haver comparabilidade. Depois aqui a tendência a repetir a receita de sucesso, não é? Do género, não, aquela pessoa na minha equipa é muito boa e, portanto, eu quero recrutar uma com aquelas características. E aqui entra a questão da diversidade, que a Thaís também já mencionou, e que é muito mais vantajosa do que termos pessoas iguais dentro da equipa, não é? Porque ainda que aquela receita funcione, se eu tiver um outro perfil que seja adequado para a função, que tenha os conhecimentos técnicos necessários, comportamentais, etc., e que vá trazer outras forças e comatar as fraquezas que eu eventualmente, ou as necessidades de melhoria que eu eventualmente tenha na equipa, vou ficar com uma equipa muito mais completa e com perfis que se complementam entre si, não é? E vou ter perspectivas diferentes cada vez que analisar ou que for para um determinado desafio. Portanto, é muito mais vantajoso. Outra coisa que por vezes acontece, e no nosso tecido empresarial em Portugal, há alguma tendência, até porque vivemos em crise já há muitos anos, não é? Em ter uma visão mais economicista, em pensar, ok, eu vou negociar aqui o fee do processo de recrutamento para ser mais económico para a minha empresa e, portanto, ok, não vou aplicar todos os testes que vocês estão a propor. Qual é que é o risco aqui? É que temos menos informação objetiva, temos menos capacidade de prever o que pode correr mal depois no futuro e muitas vezes depois é recrutada a pessoa e acaba por não servir e temos que repetir o processo de recrutamento. Portanto, aquilo que era a urgência de vamos recrutar rapidamente, vamos fazer entrevistas e vamos recrutar apenas com base na entrevista, depois pode se tornar uma perda de tempo, não é? Ou então aplicar aquele ditado do barato sai caro, não é? E agora trazendo aqui 2 exemplos concretos para tornar isto mais prático. Portanto, aqui temos o exemplo dos gráficos da ferramenta PPA que se baseia na metodologia DISC e que nós usamos na Thomas nos processos de recrutamento. E temos aqui 2 exemplos, isto são 2 exemplos reais que tivemos, 2 projetos que tivemos. Um foi para o recrutamento de um manager para a área comercial e nós temos à esquerda o perfil do candidato e temos à direita o perfil ideal para o desempenho da função, o chamado job, que é também uma ferramenta que a Thomas tem e que nós recomendamos sempre a fazer isto, em primeiro lugar, portanto, quando nós estamos a definir com o cliente os requisitos que são necessários para a função, fazer também o perfil comportamental ideal, portanto, qual é que é o estilo comportamental que é o mais adequado e que vai funcionar melhor face às exigências da função. E depois, assim, quando o candidato preenche o PPA, nós vamos comparar o grau de ajustamento entre o perfil do candidato e o perfil do posto de trabalho para o qual estamos a recrutar. E isso dá-nos um grau de previsão da rapidez da adaptação e da facilidade da pessoa entregar bastante fidedigno. Até porque é uma ferramenta válida e testada. Podes só voltar ao anterior, Rejane, por favor. E aqui neste exemplo, portanto, nós temos 4 dimensões, portanto, o D que é para domínio, portanto, que tem a ver com a orientação para o alcance de objetivos, para agarrar desafios, abertura à mudança,
e com uma postura mais assertiva, mais resiliente, digamos assim, também por causa da tal orientação para objetivos. Temos o I de influência, que é uma tendência mais orientação para pessoas, para convencer outras, para influenciar, para criar redes de contacto, mais abertos também à mudança, tal como as pessoas com um domínio elevado. E depois temos o S, também muito orientado para pessoas, mas aqui com uma necessidade de planear a mudança com mais tempo, com uma preferência por ter o S de estabilidade, com uma preferência por ter um trabalho mais estruturado, mais estável, muito orientados para prestar serviços especializados, com o seu tempo sem uma demasia em pressão de tempo. E depois o C, pessoas muito orientadas para o cumprimento das regras e dos procedimentos, muito orientadas para a qualidade, encontram muito boas no detalhe, etc. E, portanto, nós vemos aqui que este candidato tinha aqui uma elevada estabilidade e conformidade, alguma influência e o domínio cá embaixo da linha. Mas depois nós compararmos com o perfil do posto de trabalho, o domínio e a influência eram os fatores essenciais. Porquê? Porque nós aqui estávamos à procura de alguém que fosse realmente com iniciativa, que tivesse a capacidade de encorajar os outros a entregar, gosto por abraçar desafios, por alcançar objetivos sem medo de confronto, manter a energia e o otimismo mesmo que as vendas não apareçam logo, uma cultura de pensamento estratégico, portanto, olhar para as oportunidades de futuro, ver que vale a pena apostar neste cliente porque ele vai nos trazer mais negócio no futuro, ou é um grupo internacional e se eu vender aqui, mesmo com uma margem mais baixa, vou conseguir ganhar negócio noutros lados. Forte em criar redes de contactos, independente, inovador, disruptivo. E, portanto, este era o perfil ideal. Portanto, nós conseguimos ver por aqui que esta pessoa poderia ter alguma dificuldade em desempenhar a função. Ela acabou por ser selecionada porque este era um manager sales, mas numa área técnica, e, portanto, toda esta questão do C, portanto, da orientação de seguir procedimentos, regras, etc., era importante, e de prestar um serviço de qualidade também, até porque tem depois uma equipa técnica a reportar. O problema é que, entretanto, veio a pandemia, portanto, hoje em dia nós sabemos que o mercado está cada vez mais descompetitivo, mas também muito ambíguo, a situação hoje em dia é muito ambígua e, portanto, todas as pessoas que tenham um perfil cuja preferência seja uma maior estabilidade e que prefiram fazer uma mudança mais planeada, terão mais dificuldade em fazer face às contingências atuais. O que se está a sentir neste momento é que esta pessoa tem alguma dificuldade em tomar decisões atempadas, e isso depois vai bloqueando o negócio. No exemplo do lado, nós temos aqui uma grande compatibilidade entre o job e o candidato, portanto, aqui foi uma questão de promoção interna, um recrutamento interno. Portanto, é uma pessoa que tem uma forte orientação para resultados e uma grande capacidade de criar, de seguir processos, de entregar outputs com um bom nível de perfeição também. E o posto de trabalho também exige. A diferença aqui é que o posto de trabalho exige uma capacidade de influência grande, porque nós estamos a falar de uma pessoa que vai gerir um processo de transformação numa área. Portanto, vão definir processos, vão definir fases de implementação, etc. Portanto, ele precisa não só de saber muito bem, conhecer muito bem a área que estão a trabalhar, mas também ser muito proficiente, digamos assim, em convencer os outros e em levá-los a aderir àquilo que ele está a propor, e nomeadamente para cumprir os prazos. E, portanto, aquilo que estamos a sentir e está a ser implementado um plano de desenvolvimento é que esta pessoa precisa de adquirir aqui uma maior flexibilidade interpessoal, uma capacidade de ajustar a sua abordagem ao interlocutor, porque com interlocutores muito orientados a objetivos e a regras funciona lindamente, porque esta pessoa vai se basear sempre em factos para convencer, mas para alguém que precise mais relação, de facto, vai ter mais dificuldade em lá chegar. Pronto, estes são exemplos práticos de como é que, utilizando esta ferramenta, nós podemos prever a capacidade das pessoas de se ajustarem ao posto de trabalho. Não quer dizer que quem tenha um perfil diferente do job não se vá conseguir adaptar, mas com mais esforço. Portanto, vai ter que fazer um esforço, gastar energia em adaptar-se àquilo que são os requisitos do posto de trabalho. Podes passar, Regiane. Portanto, aquilo que nós propomos e que, de facto, tem funcionado é, primeiro que tudo, ter um processo estruturado. Primeiro que tudo, definir qual é que é o perfil, e normalmente aqui o ideal é basearmos no descritivo funcional, se ele existir. Definirmos também o perfil comportamental ideal para a função e depois enviar uma avaliação do perfil comportamental aos candidatos, que, de facto, com base na análise curricular,
tenham as competências técnicas, tenham a experiência que nós pretendemos, tenham o conhecimento de mercado que nós pretendemos, mas então aí vamos validar se também têm o perfil comportamental e enviarmos essas avaliações. O ideal é termos o resultado dessas avaliações antes da entrevista com o candidato, porque o próprio relatório nos dá já algumas indicações de se existem frustrações ou existe stress, ou dá-nos indicações de aspectos que nós possamos querer explorar, porque nós sabemos o que é que o candidato vai encontrar dentro de casa, não é? Portanto, isto para quem está dentro das empresas, e portanto nós conseguimos logo ver, ok, esta pessoa tem este estilo comportamental, a chefia, se ela for recrutada, tem outro, deixa cá ver de que forma é que isto se encaixa, e portanto dá-nos aqui uma série de indicações interessantes para a entrevista. Se quisermos usar também outras metodologias, como o GIA, que a Rejane estava a falar, portanto, que nos dá a avaliação da inteligência geral, portanto, aqui dá-nos um indicador qual é que vai ser a rapidez da pessoa de apreender novas realidades e de se adaptar rapidamente, por exemplo. Termos essas ferramentas antes da entrevista e depois na entrevista, então, irmos explorar a informação que daí vem. E depois fazemos uma comparação entre o perfil e a informação que temos, que é igual para todos os candidatos e, portanto, conseguimos comparar e tomamos uma decisão com base em dados, não é? Porque nós não conseguimos gerir aquilo que não conhecemos e, portanto, daí a importância de ter aqui informação factual para basearmos as nossas decisões. Podes passar, Rejane? Este slide fala aqui de que um recrutamento falhado, uma seleção falhada, pode custar mais de 30% do salário anual da função. E o problema não é só esse, para além de nós, como a Thaís falava há pouco, por vezes temos que repetir o processo de recrutamento, não é? Por ele não ter levado o seu tempo e passado as fases que seriam ideais. Depois vamos estar a gastar tempo e recursos dentro da nossa organização a integrar uma pessoa que não é aquela que nós precisamos para a função. Isso depois vai ter impacto, por exemplo, se for um manager, vai ter impacto na equipa abaixo, vai ter impacto nos pares que vão só ocupar mais tempo do que seria necessário a integrar esta pessoa, e vai dar uma mensagem à organização também que não é aquela que nós pretendemos. Portanto, de facto é muito importante fazer uma seleção dentro daquilo que é possível, o mais baseada em factos possível. Era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada, Thaís, aqui pela contribuição. Estouramos aí um pouco de tempo, né? Estamos com 35 minutos aqui de webinar, mas como eu falei no início, a gente tem aí esse espaço para perguntas. Então, caso vocês tenham alguma pergunta para nós, podem deixar agora aqui no chat. Eu estou vendo aqui uma da Patrícia. Existe avaliação sobre quais vieses possuímos para que possamos estar cientes a serem trabalhados? O que vocês acham, meninas? Se existe uma pesquisa? Ela pergunta se existe uma avaliação. Ah, tá. Uma avaliação de vieses que a gente pode ter, eu não conheço. Né? Eu acho que o que é importante é a gente estar consciente de que esses vieses existem naturalmente. Né? Todos nós temos viés inconsciente, né? E quando estamos fazendo processo seletivo, é importante que quem está à frente do processo tenha ciência de que algumas coisas a gente pode estar sendo levado pelo nosso viés. Né? Então, estar atento a essas questões. Né? De repente, o CEP, ou é a idade, ou é... Tudo isso pode ser visto, pode ser tido como viés. Né? É importante que a gente tenha atenção. Né? Para os cargos de entrada, né? Para estágio, trainee ou cargos júniores, experiência não é a questão mais relevante. Né? Hoje em dia, com o mercado mais voltado para home office, a questão da distância, né? Então, o CEP, por exemplo, não é uma questão importante mais. Né? Então, coisas que a gente tinha anteriormente no processo seletivo como premissa, hoje em dia não se faz mais necessário. Então, é importante a gente ter consciência, como a Sofia também bem frisou aí. Né? É importante a gente estar consciente de que os vieses existem. Perfeito. Maravilha, Thaís. Nós temos agora uma pergunta da Kelly. Se eu sei que um determinado perfil funciona bem na equipe, por que contratar um perfil diferente? O que você acha, Sofia? Bom, aqui a questão não é contratar um perfil diferente, mas complementar, ou seja,
é comparar sempre, o ponto aqui é comparar o candidato com o perfil da função e não com outras pessoas que eu já tenha na equipa. A mensagem era mais essa do que portanto, não comparar com outra pessoa que tem na equipa, mas comparar com o perfil requerido para a função. E a vantagem de contratarmos pessoas complementares, por exemplo, imaginando que nós temos uma equipa que é super orientada para objetivos, e pode-nos escapar, por exemplo, só me lembro agora, algum rigor, por exemplo, na análise dos documentos, ou pode-nos faltar alguma orientação para pessoas no sentido de adaptar a abordagem a diferentes perfis, etc. Pode ser positivo nós completarmos essa equipa com aquilo que nos falta no que já temos dentro da equipa e assim ficamos com a equipa mais completa, em vez de estarmos a reforçar as fraquezas, as forças que já temos na equipa e as áreas menos fortes, estamos a completar a equipa, estamos a complementá-la e a torná-la mais forte. É nesse sentido. Maravilha. Bom, então 41 minutos, aqui não temos mais tempo aqui, mas como eu falei, nós vamos ficar atentos ao chat com as perguntas de vocês, e quando nós formos enviar o material, já estará lá esse espaço de perguntas e respostas. Então, quem quiser receber esse material, por favor, deixe um e-mail no chat de vocês, tá bom? Muito obrigada, Sofia, muito obrigada, Thaís. Foi muito Obrigada, bom foi um prazer compartilhar um pouco do conhecimento de vocês aí com todos. Foi muito bom, parabéns. Obrigada, o resto do bom dia de trabalho para todos. Até mais, pessoal. Bom dia. Até, tchau, tchau. Até mais. Tchau.